Fala galera, beleza? Questão massa de eletrodinâmica aqui, uma questão muito boa do Enem. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta fazer e depois você vem acompanhar aqui a solução comigo, tá certo? É uma questão muito boa, então vamos lá. Seguinte, ó, qual é a ideia dessa questão, qual é a abordagem que a gente vai dar para ela aqui? Na questão fala que existe um fusível, e ele está exatamente aqui, e nesse fusível passa, né, uma corrente de 500 mA. E aí eu já converti essa corrente, dado que a gente precisa trabalhar, né, em ampere. Então, 500 mA é a mesma coisa que 0,5 ampere. Tudo bem, então, nesse fusível, na questão fala que passa uma corrente máxima, o máximo que ele consegue suportar é uma corrente de 0,5 ampere. Tudo bem. O que vai fazer? Como a gente tem esse circuito todo aqui, pode ser bem complicado trabalhar com ele de maneira assim, vamos dizer assim, com ele todo, né? Então, vamos tentar abordar de uma maneira legal aqui. Como a gente vai precisar tratar desse fusível aqui, então, o que você acha da gente pegar só essa parte aqui? Dado que a gente precisa encontrar, né, a pergunta da questão é qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime. Então, a gente precisa encontrar a tensão nesse circuito inteiro. Mas observa comigo, a gente tem aqui o ponto A e o ponto B. A corrente vai sair aqui de A, vai passar por aqui e depois ela vai se dividir aqui. E aí ela faz todo esse trajeto aqui pelo circuito aí, né? E ela se encontra totalmente aqui depois, né? Então o que acontece? Antes dela se dividir, eu posso chamar ela de esse ponto aqui de ponto A. E depois que ela se encontra novamente, eu posso chamar esse ponto aqui de B. Então, se a gente encontra o que acontece entre esses dois pontos aqui, A e B, a gente encontra o que acontece, né, em todo o circuito aqui. E aí a gente vai encontrar A e B novamente, né, o que acontece entre A e B. Então, tudo bem. Então, se eu definir uma parte desse circuito aqui que eu quero trabalhar, pode ser que a questão fique mais simples. Como assim? A parte que a gente quer trabalhar é a parte onde tem o fusível, já que a gente tem informações sobre ele, né? Então, vamos considerar somente essa parte aqui, ó. E aí a gente vai fazer as resistências equivalentes, etc., e as análises para essa parte aqui. Com isso, eu fiz um desenho mais limpo aqui para a gente poder analisar. A gente tem a parte A e a parte B e todo aqui, né, o circuito que sobra, que é essa parte aqui, que é exatamente essa aqui, tá certo? O que acontece? A gente tem esses dois resistores aqui para se preocupar, né, dado que o fusível está aqui. O que acontece? Ó? Esse resistor tem 120 ohms e esse aqui tem 60 ohms, né? Como que a gente vai fazer aqui? Esses dois resistores, eles estão em paralelo. Então, a gente precisa aplicar uma resistência equivalente. Mas vamos pensar um pouquinho aqui comigo, vem cá. Então, é o seguinte, ó, vou colocar uma coisa mais fácil aqui, mais simples, para poder explicar a minha ideia aqui, o que eu estou pensando aqui para resolver. Então, é o seguinte, ó, a gente vai ter aqui um resistor aqui de 2 ohms, né, só para exemplificar, e aqui um resistor de 1 ohm. O que acontece? Se eu te der a informação que nesse resistor de 2 ohms passa 0,5 ampere, quanto de corrente, né? Quanto que passa de corrente nesse aqui de 1 ohm? Lá da teoria, tem como a gente pensar o seguinte, qual é o papel do resistor? O papel do resistor é dificultar a passagem de corrente. Com isso, a gente consegue pensar algumas coisas, e uma delas é, se a gente tem metade da resistência, a gente vai ter o dobro da corrente passando. Por quê? Ó, vamos lá. Vamos analisar esses dois aqui para exemplificar, né? A gente tem aqui um resistor de 1 ohm e esse aqui de 2 ohms. Se a gente tem a metade da resistência, ou seja, esse resistor aqui é metade desse, então se a gente tem a metade da resistência, a gente vai ter o dobro da corrente passando aqui. Porque aqui, se a corrente é 0,5 ampere, com metade da resistência, a gente vai ter o dobro da corrente. Então, aqui, nesse resistor de 1 ohm, só pode passar 1 ampere. De novo, ó, metade da resistência, a gente vai ter o dobro da corrente. Então, esse resistor aqui é metade desse daqui de cima. Se aqui passa 0,5 ampere, como eu tenho metade da resistência desse resistor aqui em relação a esse resistor de cima, aqui vai passar o dobro da corrente, justamente porque o papel da resistência é dificultar essa passagem de corrente. Tudo bem, por isso o nome, né, resistor. Então vamos lá, vamos apagar aqui para a gente não complicar. Pensando agora na nossa questão, voltando para ela, a gente tem esses dois resistores, como eu falei antes, ó, a gente tem de 120 ohms e a gente tem esse de 60 ohms, né? E aí eu tenho, ó, metade da resistência, né, em relação a esse resistor aqui. Então, se aqui passa uma corrente de 0,5 ampere, como a gente já viu, vou até anotar. Então, aqui a gente tem 0,5 ampere de corrente passando. Nesse sentido aqui, ó, que passa pelo fusível, é o máximo que ele consegue suportar. Então, a gente tem metade da resistência
em relação a esse daqui, então a gente vai ter que o dobro da corrente passando por aqui. Porque, novamente, a corrente que passa pelo fusível, ela vem por aqui, passa por aqui e encontra com a corrente que passa por aqui por baixo, né? Então, se a gente tem metade da resistência em relação ao resistor de cima, a gente vai ter o dobro da corrente passando aqui. Então, nesse resistor de 60 ohms vai passar uma corrente de 1 ampere. Beleza? Então, espero que você tenha entendido a minha ideia aí. E agora a gente precisa aplicar a REC, né, para esses dois resistores aqui. Vamos fazer isso, vamos fazer aqui embaixo. Seguinte, ó, o que vai ser? A REC, né, vai ser o quê? Vai ser 1 sobre REC, isso aqui é o quê? É fórmula, né? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O resistor 1, eu vou chamar aquele de 120, né? Então, vamos lá. 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre o outro resistor, que é o de 60. Então, a gente vai precisar aplicar aqui um MMC, né? Então, vamos fazer, ó. MMC entre 120 e 60, para ficar bem passo a passo para você entender. A gente pode fazer por 2 aqui, então a gente vai ficar com 60 e aqui 30. Por 2 novamente, a gente vai ter 30 e aqui 15, né? Por 2 novamente, e aí a gente vai ter 15 e aqui não dá, né? E agora a gente faz por 3, que a gente vai ter 5 e 5, e depois por 5 a gente vai ter 1 e 1, e aí finaliza. Então a gente vai ter quanto aqui? Vai ter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. A gente vai ter, então, 2 a terceira, vezes 3, vezes 5. Quanto que dá isso? Fiz na calculadora aqui rápido e vai dar 120. Então, a gente vai ter o quê? 1 sobre REC vai ser igual a 120, né? E aí a gente vai aplicar o MMC, né? 120 dividido para 120 vai dar 1. Então, a gente vai ter, né, 1 mais. E a gente vai aplicando. 120 dividido para 60 é 2. 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, aqui a gente vai ter 2. Então, nossa resistência equivalente, vou fazer aqui, ó, 1 sobre REC, vai ser igual a 3 sobre 120. Só que a gente não quer o inverso da resistência equivalente, a gente quer a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 120 sobre 3, né? Já invertendo aqui, né? Então, a gente inverte aqui, a gente inverte aqui. Com isso, ó, a gente vai ter que a REC vai ser igual a 120 por 3 dá 40 ohms. E como nosso desenho vai ficar, né? Porque a gente fez REC para esses dois resistores aqui. Nosso desenho vai ficar dessa forma aqui. A gente continua com o ponto A, continua com o ponto B, porém a gente fez resistência equivalente para o resistor que tinha aqui e o de baixo aqui que era de 60, né? E a gente ficou com a resistência equivalente de 40 ohms. Então aqui está o nosso resistor de 40 ohms. E aí tem esse outro resistor de 40 aqui que a gente não mexeu, que é exatamente esse daqui. Então agora vamos trabalhar com ele aqui. A gente tem aqui esse resistor de 40 ohms, quanto de corrente vai passar por aqui, né? Porque a corrente passa por aqui, vai passar nesse daqui também, já que esses dois aqui estão em série. Então, vamos voltar aqui e dar uma analisada novamente, ó. A gente tem essa corrente aqui, que é de 0,5 ampere, que passa pelo fusível, é o máximo que ele suporta, e tem essa outra corrente aqui, que a gente, por análise, a gente viu que é de 1 ampere. Então, se a gente tem 0,5 que vem por aqui, a gente vai ter mais 1 que vem por aqui, então nesse ponto aqui as duas vai juntar e vai seguir aqui 1,5 ampere, certo? Então, a gente está juntando a corrente que vem por aqui, mais a corrente que vem por aqui, vai ser 0,5 mais 1, então aqui sobra, vai seguir, né, 1,5 ampere. Então, por aqui, já que os dois estão em série, vai passar 1,5 ampere. Então, vou deixar aqui anotado que aqui a corrente que passa é 1,5 ampere. E agora a gente precisa aplicar a teoria, né? Mais uma vez, como os dois resistores estão em série, vamos fazer o REC para eles. Ó. REC vai ser igual a R1 mais R2. Estão em série, então é fácil, né? Então, REC vai ser 40 mais 40, né? 40 ohms mais 40 ohms. Então, vai ficar com REC sendo igual a 80 ohms aqui. Então, agora a gente tem um REC total, né? O que a gente vai fazer agora? Aplicar teoria novamente. Então, a gente vai ver a tensão agora. Então, a gente sabe que lá da teoria, a tensão é U é igual a R vezes I. Porém, a gente não vai usar esse R só, né? A gente vai usar o REC. Então, vai ficar com U é igual a REC vezes I, né? Quanto que vai ser o U, então? A tensão, né? Então, vai ficar REC, que a gente descobriu que é 80, né? No final das contas, vezes a corrente que passa, no final das contas, que a gente deduziu, que é de 1,5 ampere.
Então, nosso U vai ser 80 vezes 1,5, que a gente vai ter um U de uma tensão, né, de 120 volts. Pronto, essa é a resposta da questão. Observa que a sacada dela, a abordagem que a gente deu para ela, mudou tudo. Porque talvez se estivesse lá na prova, você tivesse tentado trabalhar com todo esse circuito aqui. Então, se a gente trabalha com só essa parte de baixo aqui, facilitou as coisas, porque é exatamente onde está o fusível, e a gente consegue sim, né, por como a gente já viu, descobrir quanto que vale a tensão no ponto A para B, e a gente descobre quanto que vale de A para B aqui no circuito inteiro, beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, valeu!